Meu nome é Thelma Vinha, sou professora da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenadora adjunta do Instituto de Estudos Avançados, também da Unicamp, e coordenadora associada do GPEM. Nosso grupo, há muitos anos, tem desenvolvido pesquisas na área da convivência, na área dos conflitos e também nas relações e violências escolares. Eu fui convidada pelo Conviva para conversar, para discutir algumas das questões relacionadas aos temas que nós pesquisamos. Cada vez mais a gente sabe da importância de envolver os jovens, os estudantes, na melhoria da qualidade da convivência, como responsáveis também pela convivência. E a gente também sabe que as competências, as capacidades, elas só são desenvolvidas a partir de vivência, de situações em que eles têm que tomar decisões, em que eles têm que se importar com outros, em que eles têm que discutir, coordenar perspectivas, em que eles vão atuar para transformar. E o Grêmio tem um papel muito importante nesse sentido, né? E quando ele tem, não só no sentido de mobilizador, de tomada de decisões, desenvolvimento do projeto, mas também um papel de cuidado, de proteção do grupo. As pesquisas indicam que as crianças, elas pedem ajuda para os adultos e, conforme eles vão crescendo, cada vez menos eles recorrem aos adultos quando eles têm problemas e eles recorrem muito mais aos pares. Então a gente sabe que o sistema de apoio entre pares, que são os próprios estudantes, quando bem feito, quando fomentado, ele é muito potente, não só para as dimensões do cuidado, para evitar a violência, mas também para intervir em situações em que requer proteção, em que requer até o auxílio do adulto. Mas, quando a gente fala sobre esse fortalecimento, é importante que esses meninos tenham preparo para isso, aprendam formas de ajuda, aprendam formas de comunicação, identificar quem é excluído. E o Grêmio também pode ser um catalisador desse movimento. Quando se trabalha com essas equipes, com essas comunidades de apoio entre os jovens, se separa muito o que eles precisam pedir ajuda para o adulto, o que eles dão conta. Isso é fundamental. Por exemplo, uma situação em que o menino está triste porque o cachorro está doente, eles podem se mobilizar, eles podem cuidar. Uma situação em que alguém está excluído, eles aprendem a identificar, vai incluindo. Mas uma situação de envolvimento com droga, de um jovem que levou uma arma para a escola, uma situação de autolesão, eles sabem que eles precisam pedir ajuda para os adultos, porque só eles nem só não vão dar conta, como esse estudante precisa de um cuidado especial. Mas isso tudo tem que ser discutido claramente na escola. E se trabalha com o estudante a necessidade de ter ajuda do adulto. Não é uma coisa, eles vão junto, eles amparam. Então, é todo um processo que a gente tem cada vez mais que fortalecer essa atuação de estudantes no próprio cuidado entre os estudantes. A própria mudança de sistema de acesso dos registros, a gente consegue identificar uma diferença no sentido de uma facilidade maior, inclusive, de fazer os registros. Além disso, houve mudança das classificações, as situações de violências indisciplinares foram ampliadas, então também isso ajuda a pessoa ao escrever, né, ao registrar, ela se encontra mais nessas situações do que se encontrava antes. Mas ainda assim, o que nós temos identificado nos estudos é um aumento geral em todas as escolas das violências. Mas esse aumento não só das violências, como dos conflitos, mas também como da saúde emocional de estudantes, também de profissionais da educação, ele é algo generalizado na nossa sociedade. A gente tem vivido um ecossistema enquanto sociedade de violências, aumento de discursos de ódio na rede, aumento de exposições nas redes, a gente tem visto cada vez mais um aumento das ações de violência fora da escola, um recrudescimento de situações de racismo e a escola, ela reflete a sociedade. Então, esse sofrimento acentuado, esse manifestações de violência, no fundo são sintomas. E, sem dúvida, isso vai impactar não só as escolas da rede estadual de São Paulo, mas as escolas de redes do Brasil inteiro, inclusive escolas particulares. E isso, na verdade, não significa uma importância do lugar do cuidado, do investimento da convivência, de uma maneira muito mais forte e fortalecida, porque enquanto sociedade, a escola é o lugar da comunidade que se cuida, da comunidade que se protege. E nós estamos vivendo particularmente um momento em que esse papel nunca foi tão solicitado.
Então, o aumento reflete as condições da sociedade, mas também requer um cuidado do poder público de uma maneira muito mais forte, acentuada. Essa pergunta é muito boa e muito desafiadora, porque assim, vai depender muito do método da pesquisa, da concepção da pesquisa, do trabalho desenvolvido. Nem sempre você consegue garantir. Nós temos muitas vezes amostras quantitativas que, para você escolher a quantidade de escola para ela ser representativa de uma rede, você usa métodos estatísticos que mostram a fidedignidade, a confiabilidade daquela amostra. Então você consegue, a partir do tamanho da amostra, da divisão da amostra, né, você consegue generalizar aqueles dados. Então isso te permite. Mas a gente tem que pensar também que não é só dados que são quantitativos, que existe uma série de estudos de caso, de estudos menores, de estudos que têm escuta envolvido, que eles vão nos ajudar muito a compreender por que das coisas estão acontecendo, os sentimentos que as pessoas estão tendo. Então, por meio das escutas, a gente vai ver aspectos em que um questionário quantitativo não consegue pegar. Então, você não pode desqualificar dizendo, mas não é representativo da rede. Não, não é, mas vale a pena ser ouvido, vale a pena ser considerado, porque muitas vezes aquilo é a voz do professor, muitas vezes aquilo é o que foi observado dentro de uma escola. Então, por exemplo, aquilo é a voz dos estudantes. É uma amostra muito menor, justamente porque é qualitativa, porque ela envolve um mundaréu de dados, de informações, de escutas, mas que é fundamental que sejam vistos. Uma das coisas que a gente, por exemplo, percebeu é que às vezes um instrumento quantitativo, ele até identificou um ambiente muito harmonioso, mas quando a gente vai na escola e observa e vê as relações e ouve as pessoas, você consegue ver uma série de violências que estavam naturalizadas naquele espaço. Então, as pesquisas são sempre valiosas no sentido, quando tem um método adequado, quando tem uma base por trás muito de ética nessa pesquisa, que nos ajudam a pensar essas realidades. Nunca é uma realidade, ainda mais numa rede do tamanho de vocês, são muitas realidades. Só que isso também nos ajuda, não no sentido de culpabilização, de apontar dedo para a escola, mas de nós, enquanto universidade, junto com os educadores, junto com o poder público, de pensarmos juntos em forma de fortalecer ainda mais essa escola. E inclusive nos debates, nas críticas que se tem, né? Então, às vezes podem ser formas diversas de escuta que vêm de outras maneiras. O que nós não podemos é uma disputa em campo de polarizado, em que é um contra o outro. Você pode discordar, mas tem que tomar muito cuidado, porque geralmente isso acaba também refletindo nas escolas, né? Só pensando aqui, esse recado é muito difícil, porque são eles os especialistas no fundo, sabe? Eu acho que ninguém mais do que eles percebe quanto é importante fortalecer as ações de um cuidado. E um cuidado, uma proteção, momentos maiores de escuta, de diálogo, acho que no fundo é todo mundo. Quantas vezes a gente se reúne com os profissionais e a gente vê como falta escuta também para eles. No fundo, esses espaços de fato são necessários, mas as ações de cuidado, pensando numa dinâmica de escola, o papel muitas vezes deles é promover os espaços em que os cuidados e as escutas vão acontecer. Então, por exemplo, quando eu fortaleço o protagonismo de estudantes, os grêmios, as equipes de cuidado, elas são, né, você está potencializando um cuidado em âmbito institucional, porque se você pega para si, a tua capacidade é muito pouco, tem baixa sustentabilidade, porque você muda de escola, acabou o trabalho. Uma outra coisa importante é quando eu preparo os profissionais para estarem sistematizando as assembleias, né, e acompanhando. Se eu preparo estudantes e outras pessoas para trabalhar mediação de conflito, você está criando um ecossistema de cuidado. A gente tem que tomar cuidado para não individualizar as ações. E a gente percebeu que os projetos que têm maior sustentabilidade e transformação são aqueles em que essas pessoas são catalisadoras de transformações na cultura. E esse é um grande desafio, porque às vezes a gente trabalha tanto apagando incêndio e não consegue promover esse trabalho, que seria muito mais, a gente fala, não só ele tem muito mais potencial de continuar avançando, como ele tem mais alta sustentabilidade.